A síndrome de burnout é considerada uma doença de trabalho? Meu nome é Otávio Salum e se você ficar até o final do vídeo de hoje, você vai descobrir se essa doença é considerada como ocupacional ou não. Vem comigo. Bom, antes de mais nada, eu acho que é importante que a gente saiba o que é a tal da síndrome de burnout, caso alguém não esteja familiarizado. Eu trouxe uma definição, trouxe uma cola, uma definição do médico Drauzio Varella, certo? Ele, de forma resumida, ele diz que se trata de um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse provocados por condições de trabalho desgastantes. Como a gente vai ver, é o caso muitas vezes, poxa, de uma pessoa que trabalha com segurança, de um médico, enfim, a pessoa está num estado muito intenso, muita pressão, acaba, por vezes, desenvolvendo essa síndrome. Ela também é conhecida como a síndrome do esgotamento profissional, certo? Ela tem como características o estado de tensão emocional da pessoa e o estresse crônico provocado pelas condições de trabalho que favorecem, no mínimo, para que a pessoa desenvolva essa moléstia, essa síndrome. Essa CID ela era considerada um transtorno psiquiátrico. Numa reunião da OMS em 2019, eles disseram que passariam a enquadrar essa síndrome na classificação internacional de doenças, que é a CID-11. Então, desde janeiro de 2022, desse ano, a partir do dia 1º de janeiro, ela faz parte da CID-11 e ela está agora com o código QD85. Ok, mas quais as consequências disso tudo? Bom, a consequência disso tudo, a principal consequência que eu vejo para a questão do mercado de trabalho e por conseguinte, para a proteção social, é que o ônus da prova inverte. Daí talvez você se pergunte, porra, mas o que é isso? Né? É uma questão mais técnica, só que vai fazer toda a diferença na vida da pessoa que for pleitear algo na justiça. Para explicar para vocês, se eu entro na justiça contra uma empresa, contra alguém, e eu estou alegando alguma coisa, a regra, existe exceção, mas a regra é que eu tenho que provar, certo? Eu alego, eu tenho que provar. Se eu entro com uma ação, eu estou certo, mas eu não consigo provar, eu vou perder a ação, tá? O que acontecia antes? O que a gente está estimando que vai acontecer daqui para frente? Antes, uma pessoa tinha essa tal dessa síndrome de burnout e a pessoa alegava isso na justiça, só que a pessoa tinha que provar. E, pô, isso às vezes é difícil provar, muitas vezes é difícil provar, né? Porque às vezes a pessoa vai num psicólogo, às vezes a pessoa não vai direito, às vezes a pessoa não tem prova, é difícil provar que tem uma pressão no trabalho, não é todo mundo que quer testemunhar contra a empresa, então isso é um problema grande. E como eu falei, muitas vezes essa pessoa desenvolve a síndrome por causa do trabalho, só que ela não consegue provar, então ela acabava perdendo. A partir de janeiro de 2022, a gente crê que daí o ônus da prova vai inverter. Se a pessoa alega que tem essa síndrome, e que ela prova, né, pessoal, não é só alegar, ela tem que provar ali, olha, não, estou indo no médico, o médico atestou agora com a CID-11 é nova aqui, QD85, né? Então, tem um atestado lá bonitinho, tem um acompanhamento, então a partir desse momento, a empresa vai ter que provar que essa síndrome não foi desenvolvida dentro do trabalho, dentro do serviço, dentro da empresa. Então, assim, da mesma forma que é difícil para o empregado provar que ele desenvolveu algo dentro da empresa, é difícil para a empresa provar o contrário. Então, isso na prática, certamente, vai facilitar muito a vida dessas pessoas para provar que tiveram uma moléstia nesse sentido e que essa moléstia foi contraída dentro da empresa. Então, assim, para resumir a coisa, caso não tenha ficado muito claro, se a pessoa adquiriu a síndrome de burnout, cabe à empresa provar que não foi dentro do estabelecimento. Se a empresa não provar isso, muito provavelmente a pessoa vai ganhar uma indenização. Então essa síndrome agora presume-se que ela foi adquirida dentro do trabalho e isso tem outros efeitos na esfera previdenciária, que daí que a gente entra. Tá? Porque se é um acidente de trabalho, a pessoa precisa se afastar, precisa de um auxílio-doença, alguma coisa, muito provavelmente vai ser considerado um auxílio-doença por acidente de trabalho. Isso difere do auxílio-doença normal. Por dois grandes motivos. O primeiro, a empresa tem que depositar o fundo de garantia enquanto a pessoa está afastada por acidente de trabalho. Segundo motivo, depois que a pessoa voltar, só depois que ela voltar, ela vai ter 1 ano de estabilidade dentro da empresa, certo? Então, são duas grandes vantagens que eu vejo. E além disso, após a reforma da Previdência, o cálculo do benefício por acidente de trabalho ele tende a ser mais vantajoso, tá? Então, isso tudo, eu falei, o que muda na visão do empregado, muda na visão da empresa, a meu ver, já cabia às empresas, claro, tomarem as precauções devidas para evitar um estresse excessivo, para evitar jornadas excessivas, cobranças muito grandes, assédio moral, agora mais do que nunca. Porque se a pessoa tiver
muito pressionada, essa doença, como eu falei, ela é decorrente desse tipo, é uma pressão muito grande, a pessoa, enfim, com uma jornada muito extensa e tal, a pessoa acaba desenvolvendo essa síndrome. Então é importante que a empresa tenha esse acompanhamento para evitar esse tipo de situação. Porque a empresa sabe que se não evitar esse tipo de situação e lá na frente o empregado tiver que se afastar, muito provavelmente ela vai ser responsabilizada, talvez ela tenha que pagar uma indenização. E além disso, claro, pelo período que a pessoa está afastada, tem que depositar o FGTS, tem a estabilidade, tudo isso. Então, mais do que nunca, é importante que as empresas se atentem a isso. E além disso, se o afastamento for por essa síndrome, a empresa agora ela deve emitir a CAT, porque, sempre lembrando, agora a gente presume que é por acidente de trabalho. Claro, salvo se, novamente, ela conseguir provar que não é, o que é bem difícil. Outras profissões que normalmente os empregados acabam por adquirir essa síndrome, bem comuns, é de vigilante, que eu falei para vocês, o pessoal trabalhar com segurança e tal, o pessoal de banco também, é bem comum que desenvolva, tá? E assim, agora, presumivelmente, essa é uma doença que é considerada, melhor dizendo, um acidente de trabalho, até para responder à pergunta do título. Então, para fechar, pessoal, como eu falei, é importante que as empresas fiquem atentas a esse tipo de situação, principalmente agora, para que não venham causar um prejuízo ao empregado e não venham elas a ter um prejuízo. No mais, se você curtiu o vídeo, se você achou interessante, novamente, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal para ficar sempre ligado, ative a sineta e eu espero ver vocês na próxima semana. Um grande abraço!